Olá, esse vídeo tá cheio de informações. Então, ou não assista até o final. Juro por Deus, as pessoas do nosso país aprendem tudo de forma tão científica que, como professor, eu fiquei cansado. A cúrcuma é boa? Sim, é excelente. Você deve sempre consumir, mas também há riscos que você precisa conhecer. A ponto de, para algumas pessoas, poder agir como um veneno. Depois da linhaça e da grama de trigo, a cúrcuma é o terceiro suplemento herbal mais vendido do mundo, com cerca de 12 milhões de dólares em vendas anuais e crescendo a uma taxa de cerca de 20%. A curcumina é um produto vegetal natural extraído da raiz da cúrcuma e geralmente é usada como um aditivo alimentar. Ela tem um aroma suave e uma cor amarela característica, e provavelmente também não tem efeitos colaterais. Mas só porque algo é completamente natural, não significa que seja totalmente seguro para a saúde. Existem muitas coisas que também são naturais. O cianeto é natural, o chumbo, o mercúrio e o plutônio também são naturais. Então, você não deve pensar que as plantas não são perigosas. É importante recordar que Sócrates também foi morto com a planta cicuta. Sobre o uso de medicamentos complementares como uma alternativa mais segura de tratamento, devemos lembrar que absolutamente qualquer tipo de tratamento que tenha efeito biológico, de certa forma, está introduzindo um medicamento no corpo e pode vir a tornar-se tóxico para o organismo. Não se pode presumir que substâncias vegetais sejam completamente seguras, especialmente quando consumidas em doses superiores às normalmente presentes na dieta. Na tradicional e milenar dieta indiana, pode-se ingerir habitualmente até uma colher de chá de cúrcuma por dia, o que equivale a uma quantidade bastante específica e recomendada de raiz de cúrcuma fresca. Mas quando você olha atentamente para os diversos estudos científicos publicados, as doses de cúrcuma utilizadas nessas investigações acadêmicas apresentaram variações significativas, indo de menos de 0,16 colher de chá até 2 colheres de sopa por dia, durante um período superior a 30 dias. Mesmo quando você combina suplementos de curcumina com pimenta do reino, o que aumenta a sua absorção em 2000%, isso pode equivaler a consumir 29 xícaras de cúrcuma por dia. Essa elevada quantidade de substância pode aumentar significativamente o nível no sangue, a ponto de provocar sérios danos ao DNA. Pelo menos isso foi comprovado em estudos laboratoriais. Por esse motivo, consumir cúrcuma na comida é melhor do que tomar suplementos de curcumina, especialmente durante o período da gravidez, para não prejudicar a saúde do feto. A única situação que recentemente foi mencionada em revisões como contraindicação ao uso da cúrcuma é a possibilidade de provocar dor na vesícula biliar em pessoas que têm cálculos biliares. Mas, na realidade dos fatos, a curcumina pode auxiliar significativamente na proteção de toda a função do fígado e prevenir cálculos biliares, pois provoca a contração da vesícula biliar e evita de forma eficaz que a bile acabe ficando retida nela. Um estudo que administrou uma pequena quantidade de curcumina às pessoas, aproximadamente o equivalente a um quarto de colher de chá de cúrcuma, mostrou que a vesícula biliar dela se contraiu cerca de 29% em resposta. Mas quando aumentaram a dose, foram necessários cerca de 40 miligramas para provocar uma contração de 50%, o que equivale a aproximadamente a um terço de colher de chá de cúrcuma por dia. Isso é extremamente potente, mas se alguém tiver uma obstrução severa na vesícula biliar, e consumir algo que cause uma contração intensa da vesícula, isso pode acabar sendo extremamente doloroso. Portanto, pessoas com problemas biliares devem ter cautela ao consumir curcumina. Para os demais, esse estudo mostra que a curcumina pode ajudar no esvaziamento da vesícula biliar, reduzir o risco de formação de cálculos biliares e talvez até prevenir o câncer de vesícula biliar. Uma das pessoas por quem tenho muita admiração é o Dr. Gregor, que é especialista em nutrição baseada em plantas. Ele também tem um canal no YouTube e já mencionou várias vezes que a cúrcuma contém oxalato. Não se preocupe, não precisa ficar com tanto medo a ponto de querer jogar fora toda a sua cúrcuma agora mesmo. Isso só significa que a cúrcuma é uma fonte de ácido oxálico, assim como muitos outros alimentos e temperos. Até mesmo o chocolate contém oxalato. Por isso, deve ser consumida com moderação. Essas substâncias podem levar à formação de cristais. Os cristais ou permanecem no intestino e impedem a absorção de alguns minerais, ou se formam na corrente sanguínea e são eliminados pelos rins. É por isso que dizem que o oxalato pode causar pedras nos rins. Mas não se preocupe, se você não for propenso a pedras nos rins e sua dieta for rica em alimentos vegetais saudáveis, não há motivo para se preocupar.
Agora, quem deve evitar a cúrcuma? Aqueles que têm problemas com pedras na vesícula, porque a cúrcuma causa a contração da vesícula biliar, e se você tiver pedras na vesícula, pode sentir uma dor muito intensa. Mas se você não tem pedras nos rins nem pedras na vesícula, incluir cúrcuma na sua dieta é uma ideia excelente. Mas a principal pergunta é: quanta cúrcuma devemos consumir para não prejudicar nosso corpo? Até o presente momento, nenhuma organização de saúde importante ainda declarou exatamente qual a quantidade considerada ideal e benéfica de cúrcuma para o corpo humano, mas o Dr. Gregor, após analisar minuciosamente vários estudos, apresenta recomendações sugerindo que cerca de um quarto de colher de chá por dia é seguro para todas as pessoas. Se você costuma usar a cúrcuma fresca, cerca de um quarto de polegada da raiz já é o suficiente para obter os benefícios. Bom, muita gente usa em pó, então medir fica mais fácil para vocês. Mesmo assim, não se preocupe, não precisa ser tão rigoroso. Parece muito bom consumir a cúrcuma sempre que você sentir vontade e ela combinar bem com a sua comida. Mesmo que em um dia qualquer você acabe esquecendo de tomar, não pense de jeito nenhum que o mundo acabou. Se você usar de forma intercalada assim mesmo, saiba que realmente não tem problema nenhum. Antes de continuar a conversa, já que daqui pra frente as coisas vão ficar um pouco mais sérias e importantes, me permita eu pedir a vocês, como um amigo, que apoiem a mim e a este vídeo da forma que puderem. Curtam, inscrevam-se, deixem um comentário em inglês ou compartilhem este vídeo com outras pessoas. Isso me ajuda a ter mais motivação para continuar nesse caminho. E se você não quiser apoiar, eu entendo completamente. De qualquer forma, obrigado por estarem comigo. Vamos continuar com a conversa. Portanto, o consumo excessivo de cúrcuma pode aumentar o risco de pedras nos rins, pois a cúrcuma contém uma grande quantidade de oxalato solúvel, que se combina com o cálcio e forma cálculos renais. Portanto, pessoas que têm tendência a desenvolver pedras nos rins não devem consumir muita cúrcuma e precisam limitar a ingestão de oxalatos na dieta para menos de 40 a 50 miligramas por dia. Ou seja, não devem consumir mais do que uma colher de chá de cúrcuma por dia. Por exemplo, pessoas que têm gota são propensas a desenvolver pedras nos rins, e se o médico quiser prescrever uma dose alta de cúrcuma para tratar a inflamação da gota, é melhor usar suplementos de curcumina, pois para atingir uma dose alta de curcumina com cúrcuma, seria necessário consumir uma grande quantidade de oxalato e uma grande quantidade de cúrcuma. Sim, a curcumina tem um efeito terapêutico nessas pessoas, mas a cúrcuma não é o caminho certo para fornecer curcumina ao corpo. Obrigado por assistir a este vídeo. Por favor, se tiverem alguma dúvida, perguntem nos comentários e compartilhem este vídeo com qualquer pessoa que acharem que pode se beneficiar dele. Cuide muito bem de si mesmo, até o próximo vídeo. Até a próxima oportunidade.